Agora, diante de tudo isso que nós vimos da tecnologia, eu preciso considerar com vocês dois pontos muito importantes. O primeiro é que eu não acredito que essas questões mais avançadas da tecnologia, como o Mind Upload e a singularidade, elas realmente acontecerão um dia. E o motivo disso é que eu não consigo encaixar, eu não consigo ver essas situações, esse contexto tecnológico, dentro daquilo que os textos escatológicos nos apresentam, nos dizem sobre a humanidade que enfrentará os eventos finais. Porque os textos nos dizem que aqueles terríveis flagelos, daqueles selos, daquelas trombetas, daquelas taças, eles não só atacarão, afetarão a mente das pessoas, trazendo aflição, terror, medo, desespero, angústia, tristezas terríveis. Não. Mas também o próprio corpo dela será muito afetado. Por isso eu não acredito nisso. No momento, eu não consigo ver que isso realmente acontecerá. Só que nós não podemos desconsiderar um detalhe muito importante, que todo esse grande investimento em cima dessas questões, toda essa propaganda intensa, através de livros, de artigos, de sites, de vídeos, de eventos, de palestras, de séries, de filmes, mostrando sobre essas promessas que existem de longevidade, de que o homem está à beira de se transformar em um novo homem, que inclusive pode viver com a sua consciência em um avatar por um tempo indefinido. Tudo isso faz parte de um processo de condicionamento mental que quer nos fazer pensar de que nós não precisamos mais de um Deus, de que nós devemos deixar para trás essa fase da nossa evolução, porque nós já somos sábios o suficientes para tocar o nosso próprio destino. E é esse tipo de mentalidade, gente, que está sendo preparada para os últimos dias. O segundo ponto é que, se por um lado eu não acredito realmente de que essas propostas tecnológicas como a Mind Upload e a singularidade, elas deverão um dia acontecer, por outro lado, eu tenho uma grande certeza de que é só uma questão de tempo para que esses dispositivos eletrônicos como chips ou nanorobôs, eles venham ser implantados no cérebro humano. Há muito investimento nessa área, muita pesquisa, há muito dinheiro sendo gasto com isso. Vale citar que, há poucos meses depois dessa entrevista do Elon Musk, ele abriu uma empresa, no começo de 2018, chamada Neuralink, destinada à produção, à pesquisa, ao desenvolvimento e produção desse tipo de dispositivo para ser implantado no cérebro humano. Nós sabemos que o primeiro estágio é permitir o aumento da capacidade cerebral, a correção de deficiências cognitivas, a correção de problemas, de patologias, de todos os tipos do sistema nervoso, mas aos poucos outras funcionalidades vão ser agregadas a esses dispositivos, como por exemplo, a possibilidade de nós nos conectarmos com dispositivos externos, inclusive internet. E é aí, nesse ponto, que eu creio que é o X da questão de toda essa história. Porque no momento em que o homem permitir que seja implantado no seu cérebro esse tipo de dispositivo, então ele estará abrindo uma grande porta para que o inimigo das nossas almas venha concretizar o seu grande plano. Porque se nós acreditamos no que está escrito na Bíblia, então nós também entendemos que há um mundo espiritual que, apesar de invisível, é muito mais real do que tudo isso que nós estamos vivendo. E que dentro dessa esfera espiritual existe uma estrutura maligna muito poderosa, cujos tentáculos estão atuando nesse mundo há muitos e muitos anos.
em busca de levar o homem a esse próximo nível, um nível de total degradação, de total escravidão, de rebeldia contra Deus. E você sabe quando isso se tornará possível? Você acha que é quando se coloca um braço biônico no homem? Ou um pâncreas artificial? Não. Você acha que será quando a singularidade acontecer? Também não. Mas é quando Satanás puder exercer total domínio sobre a mente humana. Porque a mente humana, gente, ela é o campo de batalha mais disputado de todo o mundo. Porque quando se conquista a mente do homem, abre-se o caminho para também se ganhar todo o seu coração. Até os dias de hoje, a forma como Satanás ele usa os principais meios que ele se utiliza para atacar o nosso coração, é atacando as nossas mentes por meio daquilo que nós vemos, por meio daquilo que nós ouvimos e por um bombardeio constante de sugestões de pensamentos tóxicos, danosos. Sendo que se nós não exercemos uma vigilância constante todos os dias, a toda hora, e não buscamos a força que vem do alto, então nós não conseguimos vencer essa batalha. E nós não impedimos, nós não conseguimos guardar o nosso coração. E o resultado sempre é prejuízo para as nossas vidas. Todavia, o grande plano do reino das trevas é poder acessar a mente do homem sem nenhum tipo de obstáculo que o impeça de exercer um controle sobre ela que ele nunca exerceu antes. Para assim poder dominar também sobre as suas emoções e sobre a vontade do homem. E construir para si um exército de escravos que adorarão a besta e se rebelarão contra Deus. Mas pode ser que você ainda esteja se perguntando como poderá as pessoas se submeterem, ter a coragem de permitir que seja implantado em seus cérebros esse tipo de dispositivo? Como é que eles vão poder deixar que uma coisa tão arriscada, tão perigosa dessa possa ser feito com elas? Então me permita mostrar para vocês mais um ponto sobre tudo isso. Atualmente, nós já estamos assistindo, nós já estamos vendo um grande consumo indiscriminado de substâncias destinadas ao aumento do poder cognitivo, especialmente da memória, do raciocínio, da capacidade de concentração. E eu não estou falando do consumo desses suplementos com substâncias do tipo cafeína, ômega 3, ginkgo biloba, guaraná em pó, não. Eu estou falando do consumo de medicamentos de tarja vermelha com venda sob prescrição médica indicado para quem tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um dos medicamentos mais famosos para tratar esse tipo de problema aqui no Brasil é a Ritalina. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro apontou que nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, houve um aumento de quase 800% no consumo desse tipo de medicamento. Pode ser que você não soubesse disso, mas existe muita gente aqui no Brasil ficando viciada em Ritalina. E esse não é um problema só nosso. Nos Estados Unidos e em outros países, a situação é ainda mais grave, o consumo indiscriminado de psicoestimulantes. O remédio que eles tomam lá, a medicação, é um tal de Adderall. Existe um documentário do Netflix chamado Take Your Pills, a receita da perfeição. Eu aconselho, sugiro você assistir, porque ele aborda essa situação da maneira muito impressionante. Eu coloquei aqui só o trailer para a gente ter uma noção do que isso significa. Vamos ver. And then when I got here and I was like, holy shit, everybody takes Adderall. Everyone. I take it right when I wake up. It takes about 40 minutes to kick in, and you can feel it. I start to sweat. My heart accelerates. My handwriting got neater. I thought that was so cool. My mind came alive. My body felt alive. It works like a bang.
Adderall. Warning, side effects may include being awesome at everything. It's not like a glass of wine or a joint or any way that people use to decompress. I really see it as a supplement, as a tool. And I don't think there's anything wrong with that. So then you're primed that a pill is going to give me what I want. I felt this like mounting pressure from work to start using my prescription. And that says something about our culture right now. Everyone has a little ADD. No, we have distractions, but not everyone has a brain that functions like somebody's with ADHD. I wouldn't say that I'm happy to have Adderall, but I'm happy that Adderall is an option for him. There are cardiovascular risks. Psychotic episode, you wouldn't wish that on your worst enemy. But I've got everything I wanted, and there's no way any of that would have been possible without the medication. The perfect employee is somebody that doesn't say no. There is a culture of you do stay up 16 hours for 7 days straight. I've had a seizure from exhaustion. You want to be beautiful and you want to have amazing grades, and Adderall just sort of sews it all up for you. Adderall, the drug of our time. This focus on material progress and productivity, what's the cost of that? And is that a cost we're willing to live with? Every generation has found a different way to try to enhance their performance. Now, in this case, it has been ADHD drugs. This ain't new. Agora, não sei se você notou aqui a última frase que foi dita aqui no trailer. Ela é extremamente significativa. Eu vou repetir só esse pedaço, então, para reforçar isso. Every generation has found a different way to try to enhance their performance. Now, in this case, it has been ADHD drugs. This ain't new. Ok. Agora considere todos os pontos que nós falamos até aqui, inclusive dos vídeos anteriores, como, por exemplo, o apego, a confiança, a dependência que tem sido desenvolvida em nossos corações ano após ano pela tecnologia. A necessidade de se tornar útil, de se manter útil dentro de um mercado de trabalho cada vez mais automatizado. A massiva propaganda de que o homem está muito próximo de adentrar uma nova fase, onde ele se transformará em um super-humano, com muitas promessas, né, de que nós poderemos desfrutar de vantagens e de benefícios nunca imagináveis. E ainda, essa questão de que já há muita gente, a maioria jovens, que estão consumindo essas substâncias, essas drogas sintéticas, lícitas ou ilícitas, destinadas ao aumento da atividade do sistema nervoso central, mesmo sabendo que elas podem trazer um sério dano para a vida delas. Eu pergunto para você, qual será a nova forma que essa nova geração encontrará para aumentar o seu desempenho? Quando esses dispositivos eletrônicos estiverem sendo oferecidos, você acha que essas pessoas não aceitarão? Você acha que elas não desejarão que eles sejam implantados em seus cérebros? Eu tenho a certeza que sim. Essa é uma das razões que me faz crer que a marca da besta de Apocalipse 13 está intimamente ligada a essa questão. Apesar de eu ter plena consciência de que ainda faltam algumas peças desse complexo quebra-cabeça escatológico para ainda serem reveladas, para ainda serem devidamente encaixadas, para mim está muito claro que todas essas propostas do movimento transhumanista, mesmo estas que nós achamos que não irão se concretizar, elas estão nos apresentadas de uma maneira assim, que elas prometem algo tão bom para o homem, tão importante para a sua evolução, para o seu crescimento. Elas visam levar o homem até a marca da besta, que possibilitará que elas sejam controladas, que elas sejam escravizadas, que elas sejam dominadas. Eu tenho visto algumas pessoas, sobretudo pastores, teólogos, especialmente dos Estados Unidos, abordarem algumas passagens escatológicas utilizando o prisma da tecnologia,
como por exemplo, a estátua de Nabucodonosor do capítulo 2 de Daniel. Eles focam na questão dos pés, que é feita uma mistura do ferro e do barro, que representa o último reino que dominará sobre a terra quando da segunda vinda de Cristo, que é aquela pedra que será cortada sem auxílio das mãos de homens, e que irá esmiuçar, destruir, atingir aqueles pés, se transformar uma grande montanha e encher toda a terra. Para esses pastores, teólogos, isso se refere à questão dos últimos tempos, onde terá a integração da máquina e do homem. A segunda passagem que eu quero citar aqui é de Daniel capítulo 7, que fala daqueles 4 animais que Daniel viu no seu sonho. Principalmente o 4º animal, o último animal, que também que eles falam que não é Roma, como a maioria das pessoas acreditam, né? Eles dizem que por se tratar de um animal que não pode ser comparado a nenhuma criatura existente na Terra, é algo totalmente novo, se referindo ao hibridismo do homem com a tecnologia. E a outra passagem, que é muito considerada por eles, é sobre a imagem da besta, lá de Apocalipse capítulo 13, onde é dito que a segunda besta, o falso profeta, ele comunica fôlego a essa imagem, como que imitando aquele ato divino de criação do homem, quando Deus assoprou sobre aquele homem, sobre aquela peça de barro, o fôlego de vida, né? Então, no versículo 15, lá de Apocalipse 13, nos diz que essa imagem, depois de receber o fôlego, ela ganhou a capacidade de falar e também foi incumbida de matar todos os homens que não a adorassem. Então, segundo essa nova perspectiva de interpretação baseada na tecnologia, essa imagem representa uma máquina ou um algoritmo cuja inteligência artificial já atingiu um altíssimo nível de evolução. Até que essa questão dessa interpretação, desse último exemplo da imagem da besta, eu sou muito a favor dela, né? Eu, como disse, acho que muitas peças ainda precisam ser encaixadas. Agora, em relação às outras duas, apesar de existir elementos interessantes, né, a serem ditos aqui, mas possuem muitos pontos fracos que, ao meu ver, comprometem a interpretação. Só que seria muito importante a gente ver todas essas passagens e outras passagens de uma maneira mais detalhada. Só que nós faremos isso numa próxima oportunidade. Eu quero então fechar essa 4ª parte da série A Evolução Tecnológica, o Fim dos Tempos, deixando uma breve palavra para você. Primeiro eu quero dizer que eu não sou uma pessoa que tem aversão à tecnologia. Inclusive a minha formação é na área da computação. Eu sei apreciar a tecnologia, eu sei que graças a ela, e primeiramente graças a Deus, é claro, eu posso gravar essas mensagens utilizando um simples celular como esse meu Samsung J5. Editar esses vídeos no meu notebook aqui, um notebook de mais de 6 anos, me conectar a uma plataforma como a YouTube e transmitir essas mensagens para vocês. Então eu sei reconhecer o valor da tecnologia. Só que eu também sei que há uma linha muito tênue, gente, nessa nossa relação com a tecnologia. A grande questão é como nós estamos utilizando a tecnologia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo instrui os irmãos com a seguinte exortação: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como membros do corpo de Cristo, amados, aqui nessa terra, toda a nossa vida deve ser voltada para a glória de Deus. Logo, nós precisamos sempre utilizar a tecnologia com coerência, com parcimônia, sabendo que ela, como por exemplo a internet de forma geral, ela pode ser usada como uma ferramenta poderosa para a proclamação do Evangelho de Cristo, mas ela também pode ser uma arma muito eficaz para nos neutralizar, para nos destruir. Como já vimos, em nome da praticidade, do conforto, da vaidade, daquilo que é novidade, as pessoas estão entregando as suas vidas para a tecnologia. Agora preste bem atenção no tamanho desse paradoxo. Se, por um lado, a tecnologia, com toda a sua promessa de felicidade, de facilidades e conforto, cresce em uma velocidade assustadora, por outro lado, as nossas vidas também estão cada vez mais corridas. E as pessoas estão cada vez mais doentes.
sofrendo de crise de ansiedade, de pânico, de depressão e tantos outros transtornos emocionais. Sabe qual é a resposta para esse paradoxo? Nem tecnologia, nem nada desse mundo pode nos dar a verdadeira paz, alegria e satisfação, mas somente Cristo sendo vivido em nós. Por isso, nós precisamos ser como aqueles que, sabendo que os dias se abreviam, se utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Não permita, meu irmão, minha irmã, que você venha entrar na forma desse mundo. Não permita que as redes sociais roubem boa parte do seu tempo com tantas coisas fúteis, com tantas coisas que não nos edificam. Não permita ser dominado por essas coisas. Hoje o celular já é considerado como uma das últimas coisas que as pessoas deixam antes do momento de dormir, como também uma das primeiras que elas pegam logo ao acordar. Uma pesquisa do jornal britânico The Guardian apontou que cerca da metade dos ingleses não desgrudam do seu smartphone, nem mesmo quando vão ao banheiro. Por isso nós precisamos sim pedir a Deus que nos dê muito discernimento, sabedoria, para que nós venhamos nos posicionar de forma adequada diante daquilo que nós já temos vivido em relação à tecnologia e principalmente quanto ao que vem pela frente. Se você possui filhos pequenos ou adolescentes, você sabe que você tem um grande desafio pela frente, porque o maior alvo do reino das trevas é essa nova geração que está vindo. É tentar introjetar em suas mentes aquela forma de pensar que falamos há pouco, que afasta as pessoas de Deus, que traz uma incredulidade, um ceticismo em relação às coisas de Deus. Todavia, nós precisamos crer que maior é aquele que está em nós do que toda essa estrutura maligna, terrível que está no mundo. E todo o esforço será recompensado. Só que você vai ter que pagar um grande preço por eles. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima, se assim Ele nos permitir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho de Cristo.